Cantares capítulo 2, versículo 15 diz: apanhai-me as raposas, as rapozinhas. Como falei, as raposas representam os grandes problemas e as rapozinhas os pequenos problemas. Aí ela diz que as raposas e as rapozinhas devastam. A palavra devastar aqui no grego é arrasar, e a palavra arrasar no português quer dizer deixar raso. Então é isso que o diabo quer com o nosso casamento, que o nosso casamento seja algo raso, algo que não seja profundo, algo que não seja intenso. Ou seja, ele quer que a gente só sobreviva. Ele quer que a gente tenha um casamento comum, aceitando as coisas que são comuns nos outros casamentos, mas que não deveriam ser normais para o casamento do cristão. Por quê? Porque nós temos um livro, um manual. Nós temos um manual. Então ela fala aqui que as rapozinhas e as raposas devastam, arrasam a vinha. E vinha na Bíblia representa o casamento. Quando você lê João capítulo 2, você vê que o primeiro milagre de Jesus foi numa cerimônia de casamento. Ou seja, Jesus estava num ambiente comum de água, meio sem odor, meio sem sabor e meio sem cor, e de repente ele transforma esse ambiente, essa festa de casamento, transforma em uma vinha. Nesse texto aqui de João capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz que Jesus estava numa festa de casamento e de repente faltou o vinho. Eu não creio que seja vinho alcoólico. Por quê? Porque Jesus não incentivaria o uso do alcoolismo se depois ele usaria Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, para dizer que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Então eu não creio que ele incentivaria o alcoolismo. Mas, só a título de conhecimento. Então a Bíblia diz que faltou vinho, e faltando vinho, quem que percebeu que faltou vinho? O homem ou a mulher? Um homem ou uma mulher? A mulher. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma capacidade de percepção mais aguçada que o homem. Amém? Amém, irmãs? Você concorda com isso? Que a sua capacidade de percepção é assustadora, às vezes até meio exagerada, mas isso é uma bênção para o casamento. Por quê? Porque o homem é meio atrasado, o homem tem um delayzinho, tem uma dificuldade para perceber algumas coisas, perceber algumas ameaças, perceber algumas faltas. Todo casamento precisa ter alguém com mais. Quem almoçou aqui? Eu ainda não almocei, vou entregar meu jejum depois do culto. Todo casamento precisa ter alguém com mais discernimento do que está, e geralmente é quem? A mulher. Mulher percebe as coisas, ela percebe o que está faltando, ela vê coisas que não existem, mas de modo geral a mulher é uma bênção, irmãos, é uma bênção, né? Mas então, por isso que tem que haver essa sincronia, por isso que tem que haver essa diferenciação entre homens e mulheres. Então não existe cara metade, porque o cônjuge não é outro igual a mim. Às vezes a gente luta, para querer mudar a pessoa e criá-la a nossa imagem e semelhança. Então, ali está falando de vinha, está falando de vinha. Vinha fala de alegria. O problema é que existem alguns cônjuges que estão permitindo que sua vinha vire vinagre. O vinagre é bom, irmão? É. Salada sem vinagre não tem gosto de salada. Mas alguém aqui já tomou vinagre no copo, assim, prazer tomar vinagre? Não. Então, o que representa o vinagre? Tudo aquilo que é exagero. O vinagre não foi para bebê-lo no copo. Então existem casamentos que o marido virou um vinagre, a mulher virou uma vinagrete, e os filhos já vão em tudo vinagrinho, já vem tudo ruinzinho também, porque eles seguem o modelo dos pais, já vem tudo ruinzinho, tudo já meio atravessadinhos, Então o projeto de Deus é o quê? É transformar a nossa casa numa vinha.
transformar a nossa casa numa vinha. Aliás, o reino de Deus é representado numa vinha. Mateus capítulo de número 20 e versículo 28, se não me falha a memória, ou 20 e 21, Jesus contou uma parábola em que alguém chegava e dizia: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Então o reino de Deus é representado por uma vinha. O casamento precisa ser uma vinha, um ambiente de alegria, um ambiente de satisfação, um ambiente de gozo, em todos os sentidos da palavra. Então nós precisamos cuidar bem da nossa vinha. E já que eu falei que a mulher tem uma percepção maior que a do homem, eu vou citar um texto do marido de Sulamita, Salomão. Olha o que ele escreve em Provérbios. Vamos ler todos juntos? Não, deixa que eu leio sozinho. Não, vamos todos juntos, no 3. Provérbios capítulo 24, versículos 30 e 31, no 3 diz assim, ó. 1, 2, 3. Passei... O que Salomão, marido de Sulamita, está nos ensinando aqui? Salomão está nos ensinando que um dos maiores problemas no casamento é a preguiça. Tem marido que se torna preguiçoso depois que casa. Eu não vou nem entrar no mérito da questão de não trabalhar, né? Porque Paulo diz: quem não trabalha, que não coma, né? Não estou falando aqui de não trabalhar. Eu estou falando aqui de não ser preguiçoso. Eu estou falando aqui de ser diligente para manter o seu casamento em ritmo, manter o seu casamento fora de um padrão engessado de rotina, fazer o que pode, porque quando a gente é solteiro, a gente se vira nos 30, e quando o casado arruma uma amante, aí ele se vira nos 60. Eu estava na Bahia, semana retrasada, e eu perguntei: como é que está o fulano? Não vou dizer o nome porque outra gente está transmitindo. Ele disse: rapaz, o fulano, ele ficou, eu não lembro agora se eram 3 ou 6 anos, fulano, que eu estou falando era o braço direito dele, 6 anos de amante, com uma amante. O cara se virava nos 30 para sair com a amante, para ir para o motel com a amante. Conversei com outro pastor amigo meu do Rio de Janeiro. Ele disse: pastor, você lembra do meu cunhado fulano de tal? Eu disse: lembro. Rapaz, o cara estava diamante de uma menina na igreja, de uma jovem na igreja, não sei quantos anos. O cara, ninguém desconfiou. O cara se vira nos 30. E aí, quando é o casamento dele, a preguiça. Salomão disse: eu passei pelo meio do campo do preguiçoso, e junto o quê? Junto o quê? Diga: casamento. E junto à vinha do falto de entendimento, ou seja, um homem não muito inteligente, ou pelo menos um homem que não aplica a sua inteligência para o casamento, porque tem homem que só aplica a inteligência para os negócios, tem homem que só aplica a sua inteligência, a sua expertise para ganhar dinheiro, para conquistar coisas, e às vezes é tão lesado, é tão retardado no bom sentido da palavra, quando o assunto é a sua vinha, quando o assunto é o cuidado com o seu casamento, tão lento, tão lerdo, não usa a sua inteligência. O salmista Davi falou no Salmo 101, versículo 2: eu andarei com inteligência no caminho reto, e portar-me-ei com sinceridade na minha casa. Inteligência e sinceridade. Aí, o irmão Pedro, escrevendo no capítulo 3 e versículo de número 7 ou 8, se não me falha a memória, ele disse que o homem precisa habitar com a sua esposa com entendimento. A palavra entender no hebraico quer dizer entrar na tenda, e a tenda fala da intimidade. Quando Isaac quis ter relação com sua esposa,
levou ela para a tenda da sua mãe. Ou seja, é ali que a gente começa a se entender. Um casal que não se entende na tenda, vai brigar fora da tenda. Então Salomão continua dizendo: eu passei pelo meio do campo do preguiçoso e pelo meio da vinha do falto de entendimento, e eis que estava toda cheia do quê? Diga para alguém do lado, e diga só para o seu cônjuge: espinhos machucam. Olha aqui para mim, irmão. Deus não prometeu um paraíso no casamento. Por isso a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, e versículo de número 22, que Deus trouxe o homem, que Deus criou o homem no jardim, não é no paraíso. Existem pessoas que se frustram no seu casamento porque criam expectativas utópicas, querendo que seu casamento seja um paraíso. Não existe paraíso na terra. Não existe paraíso na terra. As 3 vezes que a Bíblia menciona o paraíso, é sempre no céu, e sempre no Novo Testamento. As 3 vezes. Lucas capítulo 23, quando Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus está dizendo para ele: para que ir paraíso, irmão? Vai ter que morrer. 2 Coríntios capítulo 11, Paulo disse que conhecia um homem que foi levado até o paraíso, em visão. Fisicamente ninguém vive o paraíso. E em Apocalipse capítulo 2, Jesus disse para uma dos 7 pastores das 7 igrejas da Ásia, dizendo: aquele que vencer vai comer da árvore que está no paraíso. Irmão, as 3 referências estão se referindo ao céu e não à terra. Ah, pastor, então tem que ter espinho. Não, irmão, vai ter espinho, mas não tem que ter espinho. Quanto menos espinhos, melhor. Todo jardim tem espinho, amém? Todo jardim tem espinho. Mas o que tem que prevalecer no jardim é o que? Fala para mim. As flores, não os espinhos. Olha aqui para mim, irmão. Não os espinhos que tem que prevalecer no jardim. Um casamento com excesso de briga, com excesso de ofensa, com o excesso de negligência, vai desgastar. Então ele diz: olha, estava cheio de espinho, e a sua superfície coberta de urtiga. Alguém aqui já entrou em contato com urtiga? Eu já. Quando eu era criança, tinha um cinamão próximo da minha casa, e lá fizeram um balanço. Eu gostava muito de andar naquele balanço, e eu gostava muito de andar só com calção, sem camisa. E um dia aquele balanço, o Satanás cortou a corda do balanço. Satanás olhou para baixo do balanço e disse: urtiga, ei! Cortou a corda do balanço, e eu caí de corpo estendido em cima. Que bom rir dos outros, né, irmão? Em cima da urtiga. E foi às vezes que eu me levantei mais rápido. Irmão, eu só caí e já levantei. A urtiga é aquilo que machuca. Urtiga é aquilo que fere. Urtiga é aquilo que não faz bem para o corpo. E aí ele continua dizendo: e o seu muro de pedras estava como? Muro fala do que? Proteção. Mulher, diga aí para o seu homem, diga assim: proteja a sua vinha, meu cheiro. O marido precisa estabelecer 3 P's, lembram? Lembram? Quais são? Quem fala aí para mim? Quem lembra? Todo culto de casais eu falo isso. Pastoreio. Fala comigo, pastoreio. Então quem tem que pastorear a sua esposa lá na sua igreja, da sua casa, é você, marido, não sou eu. Eu pastoreio ela aqui na igreja, lá é você. Lá você é o sacerdote dela. Segundo, provisão. Diga comigo, provisão. Olha para o seu marido e diga: me provei, amado, me provém das coisas. Diga para o seu amado assim: eu tenho medo de barata. Diga, de roupa barata,
sandália barata, tudo que é barato eu tenho medo. E o terceiro P, quando eu falei isso numa palestra lá em Laguna, eu perguntei qual é o terceiro P, a mulher gritou, é Pix. Fui obrigado a rir demais. Vamos criar um quarto P então, vamos fazer um Pix para elas. Mas o terceiro P que existe, o primeiro é pastoreio, o segundo é provisão e o terceiro é proteção. Olha aqui para mim, gente. O marido precisa proteger a esposa. De quem, pastor? Dele. Porque um homem é o lobo da mulher, é o lobo da família. Um homem descompensado emocionalmente, desajustado espiritualmente, ele desprotege emocionalmente a sua esposa. E uma mulher desprotegida emocionalmente, ela se torna horrível relacionalmente e terrível sexualmente. Chega de mente, né? Bastante mente. Amém? Agora vai sobrar para elas. Diga para sua esposa aí, cuide bem da sua vinha, irmã. Você tem uma capacidade de percepção aguçada, usa isso para a glória de Deus e para o bem do casamento. Não para ficar percebendo defeitos, não para ficar igual ontem, irmão, aconteceu um acidente lá em casa, de madrugada, começou a goteirar em cima da cama. Minha esposa me acordou, eu meio assustado, já queria dar soco na goteira, assustado. Nunca acorde um homem assim como ela me acordou ontem de manhã, irmão, madrugada. E aí eu fui dormir pensando nesse texto, que é melhor morar numa casa com goteira. Eu tive que botar uma latinha em cima da cama. Aí eu deitei no travesseiro e fiquei ouvindo. Quando parou de... Mas estava bom o barulhinho, podia continuar. A gente se acostuma. E aí eu lembrei daquele texto que diz que é melhor morar numa casa com goteira do que com uma mulher reclamadeira, chata, rixosa. Rixosa parece que relixa, dá coice. Olha o que a Sulamita falou aqui no versículo 6 do capítulo 1. A mesma que disse, apanhai-me as raposas e raposinhas que devastam a vinha. A mesma Sulamita, olha o que ela disse: não olheis por eu estar morena, queimada do sol, porque os filhos da minha mãe, veja que ela faz uma referência indireta, parecendo não os considerar seus irmãos, porque os filhos da minha mãe me puseram para guardar da vinha deles. Tudo bem, mulher gosta de ajudar, mulher tem esse coração mais generoso, mais quebrantado. Por isso a Bíblia diz que Jesus, ele era mantido financeiramente pelas mulheres. Mas olha o final do texto, ela diz assim: só que o problema é que eu me apliquei tanto em querer ajudar todo mundo, que eu esqueci de mim. A minha vinha eu não cuidei, eu abandonei meu casamento para cuidar o casamento dos outros. Hoje a minha esposa precisou orientar alguém aqui da casa, dizendo: irmã, saia dos departamentos que você está, saia das atividades que você está, saia do seu ministério que você está e foque no seu casamento. Só que esta mesma irmã ontem mandou mensagem para minha esposa dizendo que estava querendo ajudar uma outra esposa com relação ao casamento. Que bom, esse coração feminino, essa generosidade, esse altruísmo. Para, irmão, de querer ficar perguntando, sabendo quem é, porque isso é pecado, isso é curiosidade. Olha aqui, não é, eu quero que você entenda no seu espírito essa palavra, que às vezes você fica tão focado em ajudar os outros, que se esquece de você, esquece do que é seu. Ela disse: olha, eu não cuidei da minha vinha. Marido, eu duvido que você vai ter coragem agora de olhar para sua esposa e dizer assim: ó, vá cuidar da sua vida. Não vai ter, eu sabia que seu Renato não ia ter coragem, nem o Kevin, não sei, vocês têm medinho. Eu de longe assim eu falo qualquer coisa.
Quando a gente diz vai cuidar da sua vida, é no bom sentido da palavra. Vai cuidar da sua saúde. Vai primeiro ficar bem. Você, mãe, olha aqui para mim, desmame esse garoto, pelo amor de Deus. Desmame esse marmanjo. Coloque seu casamento acima dos seus filhos. Amém. Vamos lá então. A mulher, ela precisa cuidar mais daquilo que é seu. Pastor, como vencer as raposinhas? Em primeiro lugar, gente, é identificando as raposinhas. Porque há mais de 40 espécies de raposas. Você precisa identificar qual é o problema real do seu casamento. Onde é que está o cerne? Onde é que está o gatilho? Pastor, é a TPM. Tem muita gente, muita mulher transferindo desvio comportamental para TPM. Então você precisa identificar, irmão. Quando eu casei, eu vim para o casamento cru. Eu me criei no mundo tendo os modelos os modelos maritais mais distorcidos possíveis pelo meu pai, pelos meus tios. E eu vim para o meu casamento cru. E eu comecei a repetir padrões de comportamento. Eu comecei a repetir padrões, olha aqui para mim, mesmo estando na igreja. Porque tem gente que pensa que o fato de ter vindo aqui na frente, dobrado o joelho e aceitado Jesus, irmão, você aceitou Jesus e o teu coração passou a ser de Jesus, mas o teu casamento continua sendo teu, é você o responsável. Por isso que tem muito ímpio que vive melhor conjugalmente do que muitos crentes. Porque o ímpio, se tem um show, ele vai. Se puder viajar, ele vai. Se puder ir para o pub com a esposa, ele vai. Agora a gente casa, fica crente. Ai, não gosto. Ai, não tenho tempo. Ai, não tenho dinheiro. Então você precisa identificar o que vai desgastar teu casamento. Não é a raposa, é a raposinha que vai desgastando, que vai minando, que vai tirando o sabor, o prazer de voltar para casa. Não são os grandes adultérios que a gente atende aqui no nosso escritório que está causando ruptura matrimonial. São os desgastes, os pequenos desajustes. Então, em primeiro lugar, identifique-os. Perceba, irmão, a raposinha. Perceba Satanás querendo agir. Perceba os demônios querendo entrar no seu casamento. E minha esposa, nós tínhamos uma maneira de brigar: silêncio. A gente ficava uma semana sem conversar, 2 semanas, já falei isso aqui. Até que um dia, nós recém-convertidos, tínhamos brigado, fazia uma semana que a gente não se conversava, a gente dormia de costas um para o outro. E um dia a gente estava na frente da casa e uma senhorinha do cocó, do manto, passou na frente da casa. Daqui a pouco, olhou, voltou, já veio com o dedinho assim, né? Já veio machando, né? E disse: ó, se vocês não parar de fazer o que vocês estão fazendo, o demônio não vai sair do meio de vocês na cama. Então é coisa séria, irmão. Casamento é espiritual. Casamento foi o que Jesus escolheu para representar a relação dele com a igreja na terra. E o diabo sabe disso. É a gente que não lê Bíblia que não sabe que o casamento é coisa séria, irmão. E que o diabo tem raiva de tudo aquilo que ele não tem. Ele não tem esposa. Primeiro, identifica. Segundo, 1, 2, 3. Só os homens. As mulheres estão fraquinhas hoje. No 3, 1, 2, 3. Só as mulheres agora para humilhar. 1, 2, 3. Não humilharam muito não. Por que, pastor? Porque raposinhas, sabe como que elas detonavam com a vinha? Elas ficavam fazendo toca. Como elas são pequenininhas, as raposinhas são pequenas, então elas fazem tocas ao redor da vinha, para que a vinha caia. É isso que o diabo quer, que seu casamento caia.
E aí, quando a vinha baixa, elas comem as uvas, porque as raposinhas também são herbívoras, também se alimentam de fruto. Diga comigo, fruto. O que o fruto representa na Bíblia? Quando o anjo Gabriel falou para Maria, bendito é o fruto, ele estava se referindo a quê, irmão? Fala para mim. Filhos. Então quando o diabo ele ataca um casamento, ele está de olho no modelo distorcido para os filhos. Ele quer atingir a próxima geração, ele quer desconstruir aos olhos da menina que está sendo criada, do menino que está sendo criado, esses modelos referenciais para o casamento futuro. Então mesmo que o diabo lute contra eu e você, o objetivo final dele são os nossos filhos. Eu e a minha esposa, nós temos um troféu, e esse troféu o diabo não conseguiu roubar. Que todos os nossos 3 filhos diziam a mesma coisa: quando eu casar, eu quero ter um casamento igual ao dos meus pais. Quando eu casar, eu quero ter uma esposa igual à minha mãe. Quando eu casar, eu quero ter um marido igual ao meu pai. Esse é o nosso troféu, irmãos. É deixar um legado para a próxima geração. O problema é que os pais hoje estão mais preocupados em serem legais do que deixar um legado. O maior presente que você pode dar para os seus filhos é amar, respeitar, honrar, proteger, prover, pastorear a mãe deles. Amém? Então, descubra onde que as raposinhas estão fazendo o seu ninho. Onde é que elas estão fazendo, irmão? Lá dentro do banheiro? Quando você entra com o seu celular? Onde as raposinhas estão fazendo o seu ninho? Lá no quarto? Com esposas negligenciando a satisfação sexual do marido? Deixa eu dizer uma coisa para você: isso é pecado. A Bíblia diz que é todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Deixa eu perguntar aqui para as mulheres casadas: você sabe fazer sexo? Se não sabe, fala com a minha esposa depois que ela ensina. Não, eu vou ensinar aqui. Pronto. É isso. É abrir a perna. Mais nada. Aí depois revira o olho, dá uma gemida para ele achar que você está no alto, que ele achar que está arrombando, né? Uma vez o marido disse: pastor, eu queria que a minha esposa gemesse igual aquelas atrizes. Eu digo: paga o cachê para ela que as atrizes recebem, que ela geme, mais alto. Os vizinhos vão enlouquecer tudo. Que mulher, Hilda Furacão, paga o cachê que ela geme. Só em olhar para você, quadradinho, pelado, ela já vai arranhar as paredes, vai virar uma loba. Olha aqui para mim, gente. Identifique, descubra os esconderijos da raposinha. Onde que ela está se escondendo? Número 3, 1, 2, 3. Esse foi para o ensaio, bem mal feito. Agora vamos para o show. 1, 2, 3. Como que elas agem? Como que as raposinhas agem? Irmão, quando existe alguém que é traiçoeiro, ele é chamado do quê? Raposa. Por isso que Jesus disse para Herodes, né? Vai lá e diz para aquela raposa. Irmão, o que é um traiçoeiro? Fala para mim. É aquele que age pelas costas. Pastor, como é que eu faço para a raposinha não agir pelas minhas costas com a minha esposa? Esteja sempre junto com ela sempre que for possível. Leva ela para tudo quanto é lado. O pastor lá da Bahia me disse: pastor, vem sozinho para a Bahia, sai mais barato. Eu digo: oxe, se sai. Muito mais barato. Aí eu disse para ele: meu lindo, eu só estou indo aí por causa dela, só para mostrar o Salvador para ela. O meu objetivo central na minha vida não é pregar, irmãos. Eu tenho uma igreja para eu pregar. O objetivo central da minha vida é fazer minha esposa feliz. Foi o que Paulo disse, isso é bíblico.
Vós solteiros, cuide nas coisas do mundo, para ver como você agrada ao Senhor. Vós maridos, cuide nas coisas do mundo, para ver como há de agradar a sua esposa. Minha esposa é minha prioridade, irmão. Deus botou a gente numa provinha lá, um pouquinho, mas foi bom demais. Só não gostei porque eu que devia pedir informação para os nordestinos lá, né? E eles perguntaram para mim: ô moço, onde é que fica o... Eles achavam que por causa da cabeça eu era baiano. Onde é que fica o elevador Lacerda? Digo, lá no quinto do inferno. Que eu não sou baiano, sou Catarina. Não falava não. Número 4, vamos lá, 1, 2, 3. O que alimenta a raposa? Fala para mim. Eu já falei de uma coisa. Qual é a segunda coisa que alimenta a raposa? A raposa, ela é tão maligna que ela é herbívora. Oi? Mas ela é também carnívora. E o pior do que ser carnívora, como é que é o seu nome, irmão? Nilson. Pior do que ser carnívora, ela é necrófaga. Pegou? Ela se alimenta do quê? De coisa que já morreu. A raposinha, os problemas, o diabo, os demônios, a pombagira, o tranca-rua, se alimenta de coisas no nosso casamento que a gente deixou morrer. Coisas que existiam lá no começo do casamento, mas foi morrendo. O respeito, o tesão, a admiração, a parceragem, tudo que existia lá no começo. A raposinha não tem pressa, e ela percebe os sinais quando algumas coisas vitais estão morrendo no relacionamento, e ela fica lá, rodeando, observando. A Bíblia diz que o diabo, em 1 Pedro 5 e 8, o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Então tome cuidado, irmão, porque muitas vezes quem alimenta o diabo somos nós. Gênesis 2 e 7, a Bíblia diz que Deus nos criou do pó. Gênesis capítulo 3, quando Deus vem e dá a sentença para a serpente, diz que ela se alimentaria do quê? Do pó. O pó representa quem? Pessoas. O que alimenta o diabo, o que alimenta os problemas, geralmente, somos nós mesmos. Nós passamos a senha. Porque o diabo não sabe o que a gente está pensando, o diabo não sabe o que a gente está sentindo. Ele percebe para onde o nosso olho puxa, ele percebe aquilo que a gente fala. E deixa eu falar uma coisa: muitas das coisas que a gente fala nos momentos de tensão, nos momentos de raivinha, a gente fala, se arrepende, pede perdão e o cônjuge perdoa. Mas o diabo toma essa palavra no mundo espiritual e retém, porque o mundo espiritual se move pela palavra. Então tome cuidado com as palavras, principalmente nós homens, porque a mulher, ela é moldada e excitada por aquilo que ela ouve, e não por aquilo que ela vê. Graças a Deus, né? Graças a Deus, que não é pelo que ela vê. Então tome cuidado com as suas palavras. É por isso que quando Jesus resolveu se identificar como alguma coisa, ele se identificou como verbo, como palavras. É por isso que quando você fica uns dias sem ouvir Jesus, você já começa a ficar ruim. Senhor, eu vou no culto, mas se o Senhor não falar comigo, porque você sabe que relacionamento precisa de palavras, diálogo. Então diga para esse maridão aí: fala mais comigo, meu chefe, fala. Eu sei que eu falo por dois, mas fala comigo. Se tu falar comigo, eu falo só por um. Número 5, 1, 2, 3.
elas se reproduzem? Claro que é fazendo sexo, né, irmão? Mas quando que elas se reproduzem? Em qual das estações que a raposinha mais se reproduz? Vamos lá? Todo casamento, irmão, passa por essas 3 fases. Primavera, que é o período do namoro, né? Lembra quando você ainda levava flor para ela? Primavera, que a gente se preocupava com o cheiro, né? Hoje não se preocupa mais com o cheiro, tanto, né? Deveria se preocupar mais. Esses dias, semana passada, a minha esposa, ela usa um perfume chamado Lily. Pensa num perfume bom, irmãos, e barato, boticário. Pagamos quanto? 3 pila, né? 3 conto, 3 mil. Aí nós acho que quem estava vindo lá da Bahia, ela disse assim, não sei para quem, assim, ela jogou no ar, assim, tipo assim, vontade de comprar um creme da Lily. E eu ouvi. E semana passada eu fui lá. Disse, tem creme Lily? Ela assim, tem. Levei para ela. E ela acha que é para ela. Mas é para mim, irmão. O perfume que eu dei Lily para ela, não é para ela, é para mim. Quem aqui está com perfume? Você está sentindo o cheiro do teu perfume? Isso significa que você não usa perfume para você. Você usa para os outros. Amém? Pastor, eu uso para mim. É? Alguém aqui já foi dormir sozinha e botou perfume? Vou botar perfume para dormir bem cheio. Ai, mas eu estou cheirosa. Você se veste para quem? Ah, é para mim, é? Quando você está sozinha, limpando a casa, você não pega aquela camiseta do político, com 150 furos, faz um coque na cabeça e... Então você se veste para quem, irmão? Para os outros. Perfume é a mesma coisa. Então, alguns casamentos não tem mais como voltar à primavera, período das flores, sempre cheirosinho, não tem, irmão, não tem. Eu já falei aqui, tem gente que não gosta, acha nojento, mas algumas vezes você, a mulher não, o homem, né? O homem acabou de fazer o 2, e ele ora assim, que a minha esposa leve agora uns 40 minutos, para querer vir escovar os dentes. De repente ele ouve na porta do banheiro, está morto aí dentro? O cheiro parece que está morto, mas está morto mesmo? Por quê? Quero escovar meus dentes. Em nome do Padre e do Espírito Santo. Vai morrer. Extrema unção. Mas e agora? Então não tem como manter a primavera sempre. Pastor, lá em casa é só flor. E só se morreram, né? Lá no cemitério é só flor. Então o casamento, o namoro, aquela fase, primavera, paz. Aí a segunda fase é o quê? Verão. O que a gente gosta de fazer no verão? Tirar férias. É o sonho do brasileiro, tirar férias no verão. Quanto tempo faz que você não tira uma férias? Que seja de 2 dias. Guarda do Embaú. Hoje eu estava conversando com o irmão Louro. Ele disse, pastor, eu vou viajar com a família. Para onde? Ele disse, Porto de Galinhas. Irmão, me deu uma inveja gospel. Mas pastor, eu não posso ir para Porto de Galinhas. Vai para Porto Belo, que pertinho, 3 horinhas de carro. Pastor, mas é longe. Vai para a Guarda do Embaú. Ali você vai fazer trilha, vai vir de lá chapado, com o cheiro de maconha lá, quase mata a gente, mas vai para a Guarda do Embaú, irmão. Pega um hotelzinho com piscina térmica, vai fazer uma trilha. Pastor, não consigo. Então vai Ilhas, é bonito. Faz um cruzeiro na Barça, né? Faz um cruzeiro, vão achar que é um navio, pegando a água, mas selfie. Sério, gente. Olha aqui para mim.
Verão é que acontecem as maiores queimadas. Esse fogo, irmão, tem que continuar no casamento. Pastor, eu não tenho mais pique para fazer sexo todo dia. Que bom, irmão. Senão isso ficaria com muita raiva de você, inveja. Não precisa fazer todo dia, faz uma vez por semana. Faz assim, irmão. Quem faz sexo todo dia é peladinha. Agora, quem faz uma vez por semana é Champions League. Aí é, irmão, aí é campeonato, é brasileirão. Uma vez por semana, bem feita. Compra um KY Gel, faz um curso de DJ. O KY Gel tem só frio, tem um que o Regi me apresentou, que é o quente, o quentinho hot, é o hot. O pastor Regi me apresentou o hot e me apresentou a calcinha comestível. Ô Vitinho, teu líder. Levanta aí, pastor Regi. Aí a mulher dele vai levantar assim, ó. Você vai saber por quê, né? Não, olha aqui para mim, irmãos. Brincadeiras à parte, o DJ é sério mesmo. Funciona. Mas o casamento, ele precisa ter essa fase do verão, mas é inevitável a fase do outono. Outono, as folhas começam a cair, né? O peito vira teta, o bico vem para cá. Minha esposa era tão... Aí teve 3 filhos, 4 mamando. O que você acha? Não tem como ficar igual, irmão. Não tem como ficar igual. Mas quando você nutre o respeito, o amor, quando você nutre o ambiente, quando você prepara o ambiente para uma relação, não apenas de sexo, mas de amor, de entrega, de cordialidade, de respeito, de carinho, pode ter certeza que é algo muito prazeroso, mesmo que o outono seja uma realidade, mesmo que algumas coisas fisicamente mudaram. Se uma esposa puder puder implantar um silicone, se tem esse desejo, se tem essa condição, está tudo certo. Se um homem puder implantar um cabelo, puder entrar numa academia, se isso vai fazer bem para ele, está tudo certo, irmão. Pastor, por que você não faz? Porque você não tem dinheiro? Eu tenho condição de implantar cabelo. Minha esposa, ela me conheceu na época que eu tinha um cabelinho igualzinho do Luiz Caldas. Naquele tempo, irmãos, eu queria ser uma abelha para pousar na flor dela. Hoje eu não tenho os cabelos do Luiz Caldas, mas eu continuei tendo caráter, tendo respeito por ela, e a nossa relação é bem satisfatória. Bem satisfatória. Mas a gente sabe se adequar ao nosso outono, ao outono da nossa realidade. A gente tem espelho, irmãos. A gente tem espelho, não adianta querer viver uma utopia. Nós não conseguimos viver um sexo platônico mais. Não temos capacidade física para isso. Mas a gente consegue viver um sexo bíblico, de santidade, de amor, de respeito, de investimento. Sempre que a gente pode, a gente vai para algum lugar legal. Sempre que a gente pode, a gente tira o nosso momento. Por último, última estação, vem o inverno e aqui eu encerro. Quem aqui está casado há mais de 10 anos? Então nós já estamos entrando no inverno. O inverno é bom ou ruim? Fala para mim.
Depende. Tem gente que paga pacote de viagem para visitar lugares no inverno. Só que no inverno é a exata estação em que as raposas se reproduzem. O inverno é a fase de migratoriedade, onde as aves começam a migrar. Algumas aves começam a migrar, buscando lugares mais quentes. Então tome cuidado. Quando o seu casamento entrar no inverno, e vai entrar, todos entram, que vocês possam ter roupa o suficiente, saúde o suficiente, abrigo o suficiente, proteção o suficiente, para que nenhum dos dois queira migrar para outra relação, para algo novo, mas que vocês passem a velhice de vocês juntos, se amando e se respeitando, e conversando muito. Amém? Fique em pé aplaudindo ao nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Aliás, dê a mão para o seu cônjuge, fica de frente para ele aí. Quero chamar minha esposa, por favor. Olha aqui para mim. Muitas mulheres, se ouvissem na plateia 20% do que a minha esposa ouve da minha boca, quando chegasse em casa, a briga estava feita. 20% só. Por que não acontece lá em casa? O que você acha? Porque ela sabe que eu vivo aquilo que eu estou pregando. Eu e ela vivemos aquilo que eu estou pregando. Eu não teria nenhum problema de entregar o microfone na mão dela agora e ela falar o que ela quisesse. Pastor, você tem casamento perfeito? Temos um casamento completo, reconhecendo as nossas faltas, validando as nossas virtudes e buscando o suprimento do que nós não temos no melhor modelo, que é Deus, que é Jesus. Pode ficar de frente para o seu cônjuge, por favor. Papai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida de cada casal que aqui está. Só o Senhor sabe o que cada um está enfrentando, as lutas. Só o Senhor sabe a estação em que eles estão vivendo. Talvez alguns estão ainda numa estação de primavera, de flores, de perfume. Outros já estão entrando no verão, Senhor. Uma estação de calor, de passeios, de diversão, de lazer. Mas algum talvez esteja entrando numa estação de outono, onde as flores começam a cair das árvores, as folhas começam a amarelar, onde, Senhor, o corpo começa a mudar, os defeitos começam a aflorar. Talvez alguns estejam, Senhor, no verão, Pai, outros no outono, mas que nós possamos entrar no inverno com maturidade, com responsabilidade, com humildade. Te agradeço pela humildade de cada casal que aqui está. Há nessa plateia pessoas com mais idade do que eu, com mais experiência do que eu, mas que humildemente sentaram para me ouvir. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem trazido alguns casais aqui mensalmente para serem ministrados. Eu sei, Senhor, que eles merecem e mereciam serem ministrados numa palavra muito melhor, mas o meu desejo, o meu cuidado foi impartir meu coração com eles, que aquilo que eles ouviram possa ser uma chave de bênção e de ativação, para que eles tenham um casamento no modelo de Jesus e da igreja, e não no padrão do mundo, em nome de Jesus. Amém? Pode beijar a noiva.